Bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai dar uma olhada de perto numa mudança cultural gigante que está rolando no cenário digital brasileiro. Estamos em 2026 e o mercado de apostas esportivas e de cassino online mudou totalmente de cara. Ele deixou de ser aquela coisa guiada puramente pelo impulso e virou um ecossistema super focado em dados e fortemente regulado. É fascinante acompanhar como algo que antes era visto de forma casual atingiu um nível de maturidade tão grande, transformando o Brasil num verdadeiro laboratório de comportamento digital. Ok, vamos mergulhar direto nisso. 23 milhões é exatamente esse o número de brasileiros interagindo com essas plataformas pelo menos uma vez por ano. Para colocar isso em perspectiva, estamos falando de mais ou menos 15% de toda a população do país acima dos 16 anos de idade. É uma escala absolutamente massiva, um alcance demográfico que mostra o peso real desse setor no consumo de entretenimento de hoje. Mas o que exatamente está puxando todo esse crescimento? A resposta principal está na maturidade do mercado e na entrada das plataformas autorizadas pela ASPA, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Essa regulamentação, na prática, mudou as regras do jogo. A formalização trouxe aquela camada de segurança que faltava, além de um controle e uma padronização que deram a confiança necessária para que milhões de pessoas pudessem usar esses serviços de um jeito seguro e protegido. E para entender esse ecossistema, a gente precisa saber quem está do outro lado da tela hoje. O perfil de usuário que forma a base atual tem características muito claras. A gente fala na grande maioria de homens morando em áreas urbanas, ali na faixa dos 25 aos 35 anos. É um público das classes B e C, com ensino médio completo, e que tem uma familiaridade enorme com a tecnologia. Essa é a base que vem ditando o ritmo do mercado. Vamos avançar e ver como isso se constrói. Esse perfil super conectado muda absolutamente tudo em relação a como o acesso acontece. O cenário atual é puramente mobile first. As plataformas não são mais pensadas primeiro para o computador de mesa. A grande prioridade hoje é entregar a experiência completinha, de forma ágil, ali na palma da mão. Olhando para a divisão dos acessos, a força dessa mudança é inegável. Mais de 85% de todas as sessões acontecem pelo smartphone. Só 15% ficam com os outros dispositivos. O que isso quer dizer na prática? Que o hábito se integrou totalmente à rotina digital das pessoas. A aposta acontece junto com a vida, durante um jogo na TV, numa pausa rápida no meio do dia ou relaxando à noite. O celular deixou tudo muito mais orgânico. E qual é a frequência desse acesso? Os dados mostram um engajamento super consistente, mas a ideia de que todo mundo joga o tempo todo não bate com a realidade. Metade dos usuários acessa as plataformas toda semana. É um padrão bem sólido. Em contrapartida, 21% utilizam os apps todos os dias. Ou seja, existe um uso constante sim, mas a grande maioria segue um ritmo mais cadenciado, bem mais ligado aos momentos de lazer. Agora, o que é realmente interessante neste slide é a estrutura financeira da coisa. O gasto médio mensal de um usuário gira em torno de R$ 216, mas o dado que mais chama atenção é que impressionantes 94% das apostas individuais são de valores de até R$ 100. Claro, tem um segmento ali de quase 20% do público masculino que gasta mais de R$ 1.000 por mês, mas eles são a exceção. O motor da indústria, definitivamente, não são as apostas gigantescas. O que define de verdade o mercado brasileiro se resume a isso: baixo ticket e alta recorrência. As empresas não sobrevivem penduradas em meia dúzia de grandes apostadores. O sucesso vem de uma base enorme de usuários que depositam valores pequenos de um jeito frequente. É esse volume massivo que viabiliza toda a operação hoje em dia. E tem um dado surpreendente sobre o comportamento dessas pessoas antes do jogo. 44% dos usuários passam de meia hora a uma hora inteira só avaliando estatísticas e probabilidades. E um quarto do mercado gasta mais de 60 minutos fazendo isso. Somando tudo ao longo da semana, dá umas 2 a 5 horas de pesquisa. É um nível de dedicação bem investigativo para uma atividade de entretenimento. A conclusão que a gente tira desses números é super clara. O brasileiro está trocando o impulso pelos dados. Aquela abordagem de apostar só na emoção está ficando para trás. Buscar informação, ler análises e cruzar estatísticas mostram um público muito mais racional, que prefere fundamentar as escolhas do que só seguir a intuição do momento. Com toda essa preparação, para onde vai o foco da galera? O futebol continua reinando, sendo a porta de entrada universal. Mas a gente está vendo uma mudança estrutural fortíssima, com os jogos de cassino online crescendo de forma muito acelerada. Eles estão ganhando uma atração absurda, inclusive com as mulheres, onde quase metade já demonstra uma preferência enorme por esses jogos digitais. E isso ilustra de forma brilhante como o paladar digital no país diversificou.
Olhando para os testes, 78% dos usuários já experimentaram a roleta. O Blackjack vem logo atrás, com 66%. Isso prova que as operadoras conseguiram criar uma jornada onde o usuário que entra pelo esporte se sente super à vontade para explorar os jogos de cassino depois. E junto com essa expansão de catálogo, a gente vê uma mudança demográfica que é fundamental. O público não é mais só masculino. As mulheres já representam até 51% do mercado em algumas fatias. E o comportamento muda bastante. Enquanto os homens costumam ter uma postura um pouco mais agressiva, visando lucro, as mulheres chegam com uma pegada bem mais cautelosa, super focada na diversão e no entretenimento. Essa diferença fica ainda mais nítida no bolso. A média de gastos dos homens passa daquele padrão de R$ 216, com maior risco e pouquíssimo uso das ferramentas de limite. Já a média feminina fica abaixo dos R$ 150. E o detalhe mais importante, 37% das mulheres ativam os limites semanais nos aplicativos. É uma abordagem incrivelmente mais disciplinada. Quando a gente avalia o que realmente motiva todo mundo a participar, muitos mitos caem por terra. Apenas 12% enxergam as apostas como uma possível fonte de renda. Para 88% do mercado, é diversão e ponto final. Entre as mulheres, isso chega a 70% dizendo que é só pelo lazer. A ideia de tentar viver disso simplesmente não faz parte da realidade da imensa maioria. Juntando tudo isso, o setor regulado, a dedicação às estatísticas, o gasto controlado e a busca pelo lazer, a gente chega na melhor definição para essa nova fase: o entretenimento informado. O Brasil deixou para trás a fase da impulsividade total. Essa transição consolida um modelo onde a informação é que guia a diversão, deixando tudo mais alinhado com o que a gente espera do mundo digital. Então, o ponto crucial é este: informação de qualidade, responsabilidade pessoal e o uso exclusivo de plataformas autorizadas. Esses são os pilares que sustentam esse novo ecossistema brasileiro. O futuro do setor depende totalmente da consciência de que jogar no ambiente regulado não é opcional, é essencial. O que nos leva a uma reflexão importante. Será que estamos apenas no começo de uma nova era de consumo de dados no nosso momento de lazer? Com o mercado mais regulado e usuários cada vez mais informados, também cresce o interesse por entender, com segurança e responsabilidade, como jogar Fortune Tiger em plataformas autorizadas no Brasil, tema que também aparece em análises e conteúdos informativos de portais como o Em 12 Esportes.